Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 152 dias das nossas eleições presidenciais. E por mais que você esteja preocupado ou preocupada, com razão, em relação aos destinos do nosso país, a partir das eleições de outubro desse ano de 2022, até porque esse sentimento que a gente tem não é por acaso, né? Temos um presidente da República que funciona como uma espécie de baderneiro, um agitador vulgar que espalha temores por todos os lados. É importante que nós saibamos também, até porque isso vai ajudar a gente a se engajar também, que setores importantes da sociedade brasileira, instituições de dentro do nosso país, instituições estrangeiras, governos estrangeiros, estão todos atentos em relação a essa coisa que está acontecendo aqui no nosso país e começam a organizar também uma espécie de cordão sanitário contra essa insanidade para que o Brasil não se converta numa espécie de milicianistão, onde uma minoria raivosa imagina poder controlar toda uma nação como uma nação brasileira. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos movimentos que está acontecendo aqui no Brasil e fora do Brasil, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. A sua inscrição aqui é muito bem-vinda, lógico, você também, porque cada pessoa nova que chega aqui ajuda a gente a chegar a mais pessoas. O nosso portal está crescendo exatamente em função desse engajamento, de você que dá o joinha, você que manda seus comentários para cá, você que compartilha o nosso conteúdo, enfim. Todos vocês têm ajudado com que outras pessoas tenham contato com algumas coisas que a gente coloca aqui no nosso portal e cada vez mais o interesse será maior. Você aqui é muito importante, é muito bem-vindo. Então se inscreva e vamos embora. Gente, hoje eu estava lendo um artigo do professor Luiz Gonzaga Beluso, né? É um filósofo, enfim. E ele trouxe à tona no artigo que ele escreveu, que está em alguns jornais, a figura do Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Foi o tema ali que inspirou o professor. E ele fala em dado momento como Machado de Assis fala do seu próprio corpo, né, do personagem, depois que ele desencarnava, ele morria, como é que ele era comido ali por vermes, né? E aí, é meio cáustica a situação, mas isso fez com que ele fizesse um paralelo com as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então ele diz em dado momento: mas mesmo diante do nada da morte para narrar o ser da sua vida, Machado não poderia imaginar os vermes adquirindo tal poder e potência nos trópicos. Poder e potência que habilitam as funéreas criaturas a roer as carnes do Brasil ainda vivo, na verdade moribundo. Se estivesse entre nós, o grande escritor certamente ficaria espantado com a indicação da cloroquina e a insistência na suspeita de fraude nas urnas eletrônicas. Gente, o artigo está muito interessante, mas ele ilustra para a gente essa corrosão que o Brasil está sofrendo e que ilude muitas pessoas e faz com que muitas imaginem que o Brasil está nesse processo todo por responsabilidade exclusiva de um único ser, quando, na verdade, ele é o representante de uma série de estruturas que estão por trás dele. E por isso ele está sendo mantido no poder, isso que causa muita indignação em todos nós que enxergamos a realidade de uma forma racional. Hoje eu peguei um táxi, gente, para a cidade aqui no Rio de Janeiro, eu vou conversando com um motorista bolsonarista, né? E foi impressionante, assim, o tipo de relato que ele fez, o tipo de devoção que ele tem à figura presidencial, o que me fez crer que nada, nenhum tipo de argumento, nenhum tipo de matéria, nenhum tipo de verdade vai demover essa figura de manter o seu voto no Bolsonaro. Então, cada vez mais, nós vamos ter que nos mobilizar para fazer com que as outras pessoas que ainda não foram atacadas por esse sequestro mental, que elas não sejam seduzidas a acharem que essa figura, essa que Machado de Assis reproduz no texto dele, né, que essa figura seja a solução para alguma coisa aqui no nosso país. A máscara do Bolsonaro está caindo a cada dia. A cada dia ele está sendo mais revelado. E aí nós chegamos aqui aos nossos assuntos centrais do nosso papo de hoje. Em primeiro lugar, o Bolsonaro, certamente, ele está fazendo muita coisa, exceto trabalhar. Quando vocês pegam a agenda do Bolsonaro, ele teve um compromisso de 15 horas até 15h30, meia hora, depois de 16 a 16h30, mais meia hora, depois de 16h30 a 17 horas, mais meia hora. 1h30 foi o período que está o Bolsonaro registrado aqui na agenda. E aí, gente, uma figura como essa,
exatamente não pode ser uma figura que esteja capacitada para pensar em absolutamente nada a favor de ninguém. Ele está ali funcionando como uma espécie de fantoche, uma espécie de biombo, de espantalho, que distrai a sociedade brasileira, enquanto na área econômica estamos sendo todos assaltados, inclusive o motorista de táxi que me conduziu hoje para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E a máscara está caindo e cada vez mais os setores aqui de dentro do Brasil, da sociedade brasileira, instituições e fora do Brasil estão se mobilizando também. Começar aqui pela vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Ela não esconde para ninguém, já faz um tempo, que ela é uma contundente crítica do governo Bolsonaro. Numa matéria antiga que eu resgatei, está aqui. Kamala Harris é crítica de Bolsonaro e se opõe a acordos entre Brasil e Estados Unidos. Se houver aqui no nosso país uma ruptura ou uma tentativa de ruptura, esses aventureiros, eles vão entrar pelo cano. Porque, gente, uma coisa é um grupo de pessoas ou de instituições tentando praticar um golpe. Outra coisa é um grupo de baderneiros, de bandoleiros, como a gente vê naqueles filmes de faroeste. Essa gente termina sempre muito mal nos filmes e na vida real eles terminam muito mal também. Será que eles vão tentar fazer alguma maluquice? E a cada dia que passa, pessoas que eram assim da linha de frente do bolsonarismo vão revelando que o presidente da República ele tem um caráter absolutamente deformado, uma pessoa absolutamente não confiável. Quando pessoas da direita começam a enxergar que cometeram erros na medida que deram apoio para essa criatura, isso vai se espalhando nesses setores, porque essas pessoas têm alguma credibilidade nesses segmentos. E hoje saiu uma entrevista aqui com o Weintraub, né, no UOL. E ele fala isso mais ou menos que eu estou falando para vocês. Vou reproduzir aqui um trecho para vocês. Vamos lá. E explica por que eu me lancei pré-candidato ao governo do Estado. Eu não confio mais no presidente Bolsonaro para conduzir os rumos do país e o Brasil se tornar um local seguro para eu criar meus filhos e netos lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro, quando ele se aproximou do Centrão, foi cooptado e agora está junto com eles, ele está conduzindo o Brasil numa direção que vai cada vez mais ter monopólio, drogas, crime. A gente vai conduzir o Brasil para uma distopia. Então, tá aí a fala de alguém que conviveu ali com o Bolsonaro, que depositou suas esperanças no Bolsonaro, e hoje ele está falando coisas muito sérias, né? A live que o Weintraub fez outro dia, que foi minimizada pelos bolsonaristas, ele fez uma análise profunda da falta de caráter do Bolsonaro e como ele é uma pessoa que gosta de dinheiro, como a cabeça dele é a cabeça que gira em torno do dinheiro. Essa live dele deveria ser mais repercutida, mas os meios de comunicação, como sempre, né, fazem um tratamento que sempre beneficia, né, deixa o Bolsonaro assim numa espécie de bolha, numa zona cinzenta. Isso garante ao Bolsonaro que ele consiga convencer, por exemplo, o motorista de táxi, que eu citei aqui já 2 vezes aqui no nosso encontro de hoje, né? Então a matéria diz aqui: Bolsonaro quer tornar a eleição tão insuportável que brasileiros não queiram saber de política, diz analista. Eu fico vendo muitas análises como essa, mas eu não concordo com a maioria delas, porque o Bolsonaro não tem absolutamente nada na cabeça. O Bolsonaro ele só age de um modo muito simples. Alguém que está tentando escapar da polícia. A polícia está chegando, ele tenta escapar para um lado, ele pula a janela, pula o muro, joga ali uma bomba de efeito moral, faz uma cortina de fumaça. É o que ele está fazendo, é o que ele sabe fazer. Imaginar que ele tem alguma coisa pensada, que ele leu alguma coisa, que ele conhece história de alguma coisa, que ele aprendeu alguma coisa, não. Ele já é um terrorista frustrado desde a sua juventude, quando estava dentro do quartel, quando montou também uma presepada e foi descoberto e depois se acovardou. Ele disse que não foi ele, enfim. A história ficou ali, está registrada para a humanidade, né? E a gente vai vendo os articulistas se movimentarem também com esses níveis de preocupação. Contaminação de militares contra a STF, urnas eletrônicas e vacinas de crianças via redes sociais. A Eliane Cantanhede está falando aqui novamente como os discursos, né, esses discursos todos dessa bolha, eles contaminam, mas eles consolidam essas figuras, que, portanto, como eu disse a vocês, são figuras que têm pensamentos imutáveis. Mas eles vão tentar fazer alguma coisa contra nós, contra o nosso país, contra as instituições brasileiras. O Brasil será um milicianistão, vai ficar todo mundo assistindo isso, vai ser um passeio no parque dos insanos? Pois bem, aí a gente vai vendo o que aconteceu já na eleição de 2018. O TSE convidou
mais de 150 observadores de 36 países para acompanhar as nossas eleições de 2018. E agora, para a eleição de 2020, esse número vai aumentar muito. Eleições 2022, esse aqui é um comunicado do TSE, tá, gente? Diferentes missões de observação internacional acompanharão o processo eleitoral brasileiro. Existem várias instituições que já participaram das anteriores, mas agora teremos mais instituições ainda. Eu acabei de ver na coluna do Jamil Chad que o TSE também convidou a União Europeia para mandar observadores para cá. E o Itamaraty, o governo Bolsonaro, reagiu. Olha, não queremos, que negócio é esse, botar europeu para assistir, para observar as eleições brasileiras? Por que não? O TSE não pode voltar atrás nessa história, não. Tem que insistir, porque são antídotos, são cordões sanitários, são sacos de areia que a gente vai montar contra esse tsunami da insanidade que essa gente está querendo montar. A cada dia, quanto mais gente estiver ajudando a desmascarar a figura do presidente da República, que é muito mais um baderneiro do que um líder, um chefe de Estado, melhor. Então, o TSE tem que estar atento, tem que reforçar essa história aí. E os governos estrangeiros, sobretudo o governo americano, está tendo mais entidades envolvidas com as situações que estão acontecendo aqui no nosso país. Esses dias agora, saiu na BBC News essa matéria aqui. Governo Biden recebe dossiê de acadêmicos com alerta de versão mais extrema de ataque ao Capitólio aqui no Brasil. Em dado momento aqui no texto, eles colocam aqui: o documento foi elaborado por professores da Universidade de Miami, Universidade Brown, Universidade da Virgínia, Universidade da Cidade de Nova York, entre outros, e compilado pelo Washington Brasil Office, com apoio de organizações como Greenpeace, Associação Brasileira de Relações Internacionais, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o artigo 19, o Instituto Sou da Paz, entre outros. Então, gente, está todo mundo que tem algum tipo de atenção e preocupação com o Brasil olhando para cá. A figura do Bolsonaro só engana bolsonarista. Os ex-bolsonaristas hoje estão ajudando a mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos um grupelho de bandoleiros. E se esse grupelho de bandoleiros insistir em fazer algum tipo de aventura, olha, quando você tem um grupo de baderneiros e bandoleiros desarticulados, o fim dessa gente é sempre a cadeia. E a gente não tem que ter medo dessa gente, até porque o medo não diminui o perigo. Se o medo não diminui o perigo, então não vamos ter medo. Vamos apontar o dedo para essas pessoas e desmascarar essas pessoas, desmascarar o que está por trás das intenções dessa gente. Não tem nenhum patriota, não tem nenhum nacionalista, não. Esses generais que estão dentro do governo Bolsonaro, eles gostam muito de dinheiro, de contra-cheque, de soldo cabeludo. E a gente não deve confundir essa gente com os militares racionais, patriotas, que estão observando também à distância esse tipo de movimento dessa banda podre das Forças Armadas que se acumplicia com o pior líder que o Brasil já teve em toda a sua história. Infelizmente, tem uma parcela da sociedade que ainda não percebeu isso. E a gente vai vendo as notícias se multiplicarem. O governo foi avisado que a STF manterá em inelegibilidade Daniel Silveira. Eu tinha antecipado isso para vocês, porque o Daniel Silveira, ele também faz parte dessa estratégia de distrair a sociedade. Ele é uma espécie de boi de piranha bem musculoso, né? Que ele está sendo utilizado para distrair uma parcela da sociedade, para que nós não percebamos a incompetência do governo, a economia do nosso país sendo corroída e o Brasil sendo atacado por esse tipo de vermes, né? Vermes que estão cada vez mais corroendo, comendo a carne do povo brasileiro. Mas, a cada instante que a gente revela essas situações, embora hoje eu esteja usando algumas expressões um tanto ou quanto cáusticas, quanto mais a gente mostrar isso para o cidadão, mais a gente vai perceber, mais os cidadãos vão perceber que nós estamos diante de uma grande fraude. Alguém que se coloca como patriota, nacionalista, viril, alguém que é muito determinado, corajoso, religioso, um líder de família, um chefe de Estado, todas essas situações mentirosas. E quanto mais a gente desmistificar isso, mais a gente ajudará que o debate eleitoral aqui no nosso país
ele venha para um centro de racionalidade, que a gente pare de discutir insanidades, medos, temores, que a gente desmascare os vigaristas e que a gente consiga eleger para o nosso país, para governar o nosso país, de fato, um presidente, alguém que tenha algum tipo de racionalidade, sobretudo coração. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Vamos desmascarar essa gente e vamos aumentar cada vez mais os alcances dessas nossas falas, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. E hoje, às 19 horas, estarei no DCM, num debate ao vivo. Se você está assistindo o nosso papo agora antes desse encontro, às 19 horas, apareça por lá, porque certamente vai ser muito interessante. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.